Eu sempre pensava em estudar medicina. E, como eu disse, meu pai não tinha condições de mandar os 4 filhos, porque eram 4, 2 casais. E um só que foi para fora. Então, eu fiquei aqui em Vitória, trabalhei numa empresa que veio construir aqui o cais de minério aqui na cidade, que se chamava Morro Pela Macaco, ali perto do Penedo, né? Hoje tem um nome, um porto, como é que é o nome lá? Capoaba, ali. E quando reabriram esse curso científico, eu fiz o científico, pensando ainda em fazer medicina, mas não podia. Então, por influência da minha mãe e de parentes, isso tudo de direito, a faculdade já foi federalizada e vai ser transformada numa universidade, porque estão sendo criados outros colégios, outras faculdades, essa coisa. E eu entrei, contra vontade, mas entrei. Não queria não. Mas depois que passaram os 2 primeiros anos, que naquela época não era por período, né? Mas que era mais de teoria, coisa, não atraía muita gente não. E naquela época até latim, havia muita expressão em latim, em frases, coisas, não interessava muita gente. Mas quando passei para o 3º ano, que entrou em fase de processo, essa coisa toda, e como acontece até hoje, os alunos se interessam muito pela parte criminal. Foi depois que eu entrei no 3º ano, estou vendo que passaram-se as matérias profissionais, técnicas do curso, aí eu gostei, comecei a gostar, e fui até o final. Passei, depois fiz concurso para o Ministério Público. Esse concurso era um concurso tinha prova oral, prova escrita. A banca era constituída, se não me engano, pelo Procurador-Geral, um desembargador, um representante da OAB, e um subprocurador. E o concurso é isso, a gente fazia a prova escrita, depois submetia, era sabatinado na prova oral. Eu tive a sorte de passar em 2º lugar e pude escolher uma comarca que na época estava vaga e eu gostava, que foi Itapemirim. Não era bem organizada nem instalada como é hoje. Não é? Naquela época a própria tecnologia não é desenvolvida como hoje. Então, as cópias que a gente precisava, não havia xerox, não havia computador, não havia nada. As cópias que a gente fazia eram num mimeógrafo e às vezes, quando se precisasse planta de alguma coisa e tal, fazia numa helicóptero. É uma cópia feita ao sol, colava num tabuleiro de vidro, colava o papel especial, o vidro por cima e tirava, heliográfica, né? A cópia tirava-se e a cópia do documento, de uma planta. Nunca tinha visto um processo na minha vida. Estou vendo porque não tinha prática forense na época, não tinha nada. E quando eu fui nomeado procurador, promotor, que fiz o concurso, corri depressa, tinha um parente que era corregedor da polícia, então fui lá pedir a ele uns inquéritos para ver como é que era, e ele me deu alguns termos, comprei um dicionário de termos jurídicos em latim, porque naquela época havia muita citação em latim. Então comprei alguns livros, comprei um Vademécum, que era a coleção de leis, todas reunidas num livro grosso desse tamanho.
E fiquei lendo, lia quando não tinha nada que fazer, eu lia. Tive um juiz que foi muito meu amigo e falei assim, olha, você deve ler, primeira coisa, os códigos, em voz alta e pronunciando as palavras até o final, porque você vai ter muita oportunidade de falar em público. Então eu fui brincar com ele. Então comecei a fazer exercício, fui lá e vi e tudo. E todo novato não tem segurança. Não criou aquela personalidade da figura que ele vai representar na sociedade. Né? E eu não podia fugir à regra geral. Então, houve uma substituição em Cachoeiro e outra aqui em Vitória. O Dr. Sete, que era o procurador-geral, eu era o primeiro mais antigo da lista, então era a praxe o mais antigo que escolhendo a comarca, não sei se hoje ainda é assim. Eu escolhi Itapemirim. Ele falou, mas você não quer ficar aqui em Vitória? Não, rapaz, perto na sua casa, com a sua família. Eu já era casado na época. Eu disse, não, sabe por quê? Porque aqui em Vitória nunca vou me criar a personalidade de promotor. Eu vou para lá porque lá eu não conheço ninguém. Aqui, qualquer dificuldade que eu tiver, eu vou correr para um ex-professor, um advogado amigo, perguntar e tudo. E lá eu caio na fogueira, não me incomodo não. E caí mesmo. É que eu sempre, toda a comarca que eu ia, eu gostava de fazer um relatório, mais ou menos político, social na comarca, para dar a impressão como eu encontrei a comarca, a procurador-geral. Né? Por exemplo, Santa Teresa, eu li muito sobre a colonização de lá, a vila, que tinha uma senhora lá que tinha quase 100 anos, tinha coleções de jornais de 1800 e tanto. Então, a comunicação, os transportes, era sempre marítimo. Cachoeiro era um distrito. Cachoeiro cresceu depois com a estrada de ferro, a navegação costeira foi perdendo a clientela e carga de transporte. Ficou assim, mas Itapemirim, lá eu tive a variedade de processos, que naquela época, quase todas as comarcas, de primeira instância só tinha um promotor, era igual a médico da roça, tinha que fazer parto, tinha que fazer tudo, né? Dar injeção, fazer tudo, curativo e tudo. Então lá a gente tinha que fazer tudo, não é como hoje, que tem algumas varas. Só as comarcas de Cachoeira e Colatina que tinham 2 varas. Então metade do serviço era distribuído para outra. E Itapemirim a gente tinha que fazer tudo. E lá eles tinham aquele vocabulário de pessoal mesmo muito da roça. Tá vendo? Lá era um lugar muito pobre, era um município que atrasado, mal estruturado, tá vendo? E então até a maneira de falar, eles falavam, tudo trocado lá, eles falavam asfalto, cair de descosta, casamento por consideração, né? Quer dizer, consideração dos amigos, dos vizinhos, eles não, quando era juntado, a pessoa para falar com o promotor, com o juiz, tinha que ser a mais de 4 metros de distância, não podia chegar perto, pedir licença para chegar a 4 metros para falar, tinha essas coisas todas assim. E nesse vocabulário,
Um dia nós fomos, e tinha muitas ações antigas do tempo de Dom Pedro II. Eu li muitos documentos de Dom Pedro II, fazendo doação de terra para índios. Então, eu tinha muito processo antigo, muita briga por causa de terra. E essas brigas quase sempre de divisa e tal, terminavam na justiça criminal, porque era briga era de foice, briga de espingarda de chumbeiro, tucaia. Né? Então, uma ocasião chegou com um velhinho para depor, bastante idoso mesmo, e lá das grotas mesmo de Itapemirim. Então, a hora de eu ser interrogado, o juiz mandou sentar, só pode sentar, virou para o escrivão e falou, qualifica a testemunha. Então, o escrivão perguntou o nome do senhor, ele, o nome do senhor, ele botou, não estou ouvindo. Aí o juiz, eu falei com o escrivão, fala mais alto, ele é surdo, ele é surdo, é velho, coitado. Ele aumentou a voz, aí eu falei com ele está perguntando seu nome, como é que o senhor chama? Aí ele deu um nome lá que eu não me lembro mais. Perguntou, residência? Aí ele falou, outra vez, falei para o escrivão, fala mais alto. Eu falei para ele está perguntando a residência, onde é que o senhor mora? Ele, aí dizia para o escrivão, o senhor trabalha em quê? Não, o que é que o senhor faz? O senhor ouviu de quê? Fez uma pergunta assim. Ele também não entendia, ele estava perguntando o que é que o senhor trabalha, o que é que o senhor faz. E foi assim, várias perguntas. Chegou lá numa que ele perguntou, profissão do senhor? Tem? Aí ele ficou, Eu falei, fala mais alto, rapaz, para ele. Aí ele falou, profissão, o que é que o senhor... Não, aí ele falou, profissão. Ele falou, 10 filhos. Aí todo mundo ficou olhando para o outro. Aí eu falei, não, ele está perguntando profissão, o que é que o senhor faz, trabalha em quê? Ele, eu entendi produção. Produção é 10 filhos. Então acontecia dessas coisas, esses fatos gozados. Esse fato aconteceu na comarca de Itapemirim. Um dos advogados que mais assíduo lá, tinha muito trabalho lá, era uma pessoa alegre, dessas pessoas alegres, tá vendo? Gostava de contar anedota, essa coisa toda. Um dia ele chegou lá, para mim, conversando para mim, com eu, o juiz, ele disse assim, olha, eu queria pedir um favor a vocês. Tem um doutor fulano de tal, que foi meu professor de escola primária, coisa dele, ele está velhinho hoje, se aposentou, não faz nada. Então ele está me dizendo que está sofrendo muito com isso. Pediu para eu arranjar aqui uns processos pela assistência judiciária, que ele vem fazer aqui, que ele quer trabalhar, e eu queria prestar uma homenagem a ele, trazer para ele vir advogar aqui. Eu falei, não tem problema não, não arranjar, não vamos, falei com o juiz, vamos arranjar? Foi. Então apareceu um processo para júri. Então nós lembramos dele, o juiz então designou ele pela assistência judiciária para vir fazer a defesa do réu. Ele falou com ele, vocês podem ficar descansados que eu vou orientando ele vai fazer direitinho e tal. Mas tá certo. Então a gente vinha, tratava ele com carinho, pela idade dele e tudo. E ele começou a fazer a instrução criminal toda.
E o doutor, lá, amigo dele, ex-aluno, dizia para ele, não, ele está indo bem. Eu dei livro para ele, prestei livro a ele para ele ler, não sei o quê, dei jurisprudência para ele ver, dei um roteiro todo do processo, até o júri. Então, bom, para encurtar, veio o júri. Não, quando chegou na hora que eu apresentei, quando eu apresentei o libelo, ou veio para me apresentar o libelo, veio uma petição dele, tá vendo, né, pedindo para o juiz aceitá-lo no processo com assistente de acusação, com auxiliar de acusação. Veio para mim, eu falei, mas rapaz, você tem isopor na cabeça. Você orientando a defesa do cara. Diz que o cara não tem experiência, não fez nada. E você passa para me ajudar na acusação. Rapaz, isso é um negócio até antiético, né? Agora, eu não vou acertar porque não tem motivo para impedir você de aceitar. Mas eu acho que você não devia aceitar essa defesa, não. Não, agora eu oriento ele na defesa e fica mais seguro. Você faz o seguinte, você não aperta muito ele, não. Tá vendo? Porque ele não tem desembaraço nenhum. Não aperta ele, não faz muita pergunta quando ele estiver falando, nem nada. Vai deixar que tudo correr na calma. Falei, tudo bem, veio o dia do júri. Então, eu falei com ele, quase como se fosse dando uma aula de crença e tal, falando. E chegou a hora de. Ele sentou perto de mim. Cadê aquele livrinho que você trouxe? Tá aí. Boto na minha. Assim, vou botar meus livros na sua mesa, porque a minha está cheia aqui. Então botou o livro na minha mesa, falei, não tem problema não. Um livro assim, encadernação bonita e tal. Botou e ficou lá, eu não vi. Na hora do advogado falar, o advogado começou a fazer defesa, meio gaguejando, tropeçando aqui e tal. Aí ele começou a dar a parte. Aí o advogado, eu falei, rapaz, cala a boca, você não pediu para não dar a parte para ele, você fica atrapalhando aí o professor. Ele disse, não, é para ele ficar esperto aí. Ele estava respondendo. Eu falei, tudo bem. Aí ele citou, o velhinho professor citou uma jurisprudência antiga do tribunal lá de Pernambuco, num crime passional. Ele disse assim, aí esse advogado que estava auxiliar da acusação, falou, você pode me dizer de quando foi essa jurisprudência? Aí ele disse lá, antigo, 1940 e pouco, parece. Ele virou para ele e disse assim, Vossa Excelência está muito atrasada, Vossa Excelência não sabe de nada. Essa jurisprudência foi revogada há mais de 10 anos e não se usa mais, foi totalmente revogada. Hoje a jurisprudência é outra. Eu vou mostrar para vocês o caderno, o livro de jurisprudência que eu tenho aqui atualizado. É a jurisprudência nova. E você me vem com um livro desse antigo, velho. Então, aí eu não conhecia o livro, peguei e fui lá. Rapaz, quando eu vou olhar o livro, era um livro de instrução moral e cívica, a capinha vermelha, tinha nada de direito. Que antigamente tinha nos colégios de educação moral e cívica, né? Ele bateu assim na mesa, eu vou ver para os senhores que essa jurisprudência está completamente atrasada. Pá, jogou os em cima da mesa. Vocês conhecem São Teresa, né? Época de flores de primavera, aquele jardinzinho fica bonito, florido. Mas nós começamos a receber queixa na justiça que tinha
garotada que saía do colégio, com o colégio das irmãs que tem perto lá, né? E ficava jogando futebol ali na praça. Então que arrebentava as flores todas e tudo. Aí chamou o oficial de justiça, o oficial de justiça e disse melhor, arranja uma pessoa de sua confiança para ver quais são os garotos que conheço aqui, o pessoal daqui, que conheço garotada, e anote de quem que é filho, então que nós vamos chamar o pai junto com ele aqui para conversar com eles. Passada uma semana ele veio com a lista. O primeiro era Zé Paulo, que foi procurador, né? Zé Paulo e um sobrinho meu que ficava muito bastante a sério lá comigo, era muito amigo de Zé Paulo, outro filho do coletor, outro, e tudo garoto assim, o pessoal lá ali, filho do médico. Eu quis entender nada. Aí o juiz, que era o juiz da época era o pai de Zé Paulo, né? Chegou lá, disse, mas vamos fazer o seguinte, vamos meter um medo danado dessa garotada. Aí chamou uma garotada lá e falamos com ele assim, olha, nós estamos recebendo queixa aqui, e cada um mais branco do que o outro, né? Estamos recebendo queixa aqui, pessoal que vocês estão escangalhando com o Jardim. O Jardim é o cartão de visita de vocês, fez uma preleção, uma cidade bonita dessa, bonita, cheia de flores, e justamente na época que dá mais flores, vocês escangalham com o Jardim, tudo. Vamos combinar uma coisa, vocês vão ajudar a gente. Vocês vão fazer o seguinte, vão vigiar, sem dizer nada, hein? Vocês vão vigiar como se eles fossem da justiça, vão tomar o nome deles todo direitinho, o nome dos pais, e nós vamos chamar esses garotos todos aqui, os pais, para a gente conversar com eles. E saiu, nunca mais quebraram a folha no jardim, o jardim ficou perfeito. Como é, vocês não estão vigiando, não fazem nada? Eles pararam de julgar. Alguém disse a eles que a gente ia vigiar. Eles pararam de jogar futebol. A mais difícil, você notou, é difícil de dizer, mas dada também foi a minha primeira comarca que eu fui titular, então eu tive que me desdobrar e estudar muito. E o ambiente forense de lá, apesar de lá não ter, só tinha esse advogado que eu falei, que era uma Álvaro, era muito bom. Porque era advogado de Cachoeiro, que advogava lá, Campos, porque Campos era muito ligado a Cachoeiro. E, às vezes, alguns advogados do Rio, porque a comarca de Itapemirim abrangia Safra ali. Então, acidente de carro, briga, naqueles bailes de coisa, ali, tudo ali em Safra era da comarca. E era uma comarca que havia uma política de barra com vila. Está vendo? O pessoal da barra briga com política, então a gente tinha que ter muito cuidado para não melindrar nenhum nem outro e não despertar ciumada. Está vendo? Então foi difícil sobre esse aspecto. Agora, sobre a questão do conhecimento jurídico, todas elas foram difíceis, porque aparecem processos difíceis e aparece fraco. Por exemplo, Itapemirim. Quando eu fui para lá, tinha um desembargador que era muito amigo do meu sogro. Quando soube que eu ia para Itapemirim, ele disse para ele, mas vai para lá a cidade velha, naquela época era a cidade velha, as casas estão caindo, uma escorada na outra, se uma casa cair, vai ser efeito dominó, vai cair tudo, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eu vou para lá. Mas você acredita? Ainda ontem eu vi
que foi aberto um processo de protesto marítimo aqui em Vitória, né, com o navio. Eu acho que eu fui um dos pouquíssimos promotores que fiz protesto marítimo no interior, lá no sul de Vitória. Porque eu lá fiz teve dois processos marítimos lá. E de modo que as dificuldades são essas que aparecendo. Quando eu fui para Cachoeiro, o procurador-geral, que era o doutor Hélio Leal, ele me disse o seguinte: eu vou levar você logo para Vitória, porque ele era promotor da antiga vara criminal. Ele foi nomeado procurador-geral. Então ele me disse assim: eu vou levar você para Vitória, porque vai se dar a vaga aqui. Você não tem o tempo interstício ainda de 2 anos que a gente tinha que passar nas comarcas para vir. Mas eu não vou, prefiro trazer você que já tem experiência, traz para cá e desvio você para me substituir aqui e você já está aqui. Quando se der a vaga mesmo, que essa da vaga aqui em Vitória, você vai ser promovido para cá, que eu vou trazer você para cá. Eu vim para cá, fiquei aí, funcionei em várias varas, civil, família, e depois voltei para criminal e fiquei lá até ser promovido para... Aliás, quando eu fui procurador-geral, era promotor ainda. E foi no governo de Cristiano Dias Lopes. E aí fui promovido para procurador-geral. E quando ele estava para deixar o governo, eu deixei também. Começou aquela confusão toda de política, como é? Esquadrão da Morte, negócio de teatro, veio aí a Revolução Militar, e então começou a cortar uma porção de direitos adquiridos que a gente tinha. Aí saímos 5 de uma vez no Ministério Público. Eu, doutor Romero Lofeu, doutor... esqueço o nome, um que era lá perto da fronteira com o Rio. Saímos 4 e 2 juízes da mesma época, que eles começaram a caçar os direitos que a gente tinha. Desconheceram o direito adquirido. Então, bom, a gente perca tudo, vai ter que pagar para trabalhar, e vamos sair. Eu já tinha tempo, e saí. O Cristiano também já estava para terminar o governo, naturalmente o outro governador escolheu uma outra pessoa de confiança dele e tudo. E aceitei a procuradoria porque o doutor Romero Lofeu Botelho era muito meu amigo. Era um subprocurador, estava vindo de muita confiança. Eu confiava muito nele, trocava ideia com ele, essa coisa toda. Ele me aconselhou a aceitar, porque eu já tinha até dado entrada em várias petições nos cartórios pedindo que eu tinha funcionado em justiça militar e nas comarcas tais, para fazer meu dossiê para pedir aposentadoria. Nisso o Paulo Alves, que era secretário da Justiça, que foi comigo meu também desde a infância, me telefonou, era do Ministério, me chamando para ir lá. Eu fui no Palácio, o governador queria falar comigo. Eu fui, cheguei lá e já encontrei o decreto pronto. E o Cristiano foi vizinho meu também, de que o cara era muito amigo. E falou assim: você não pode levar o negócio para um amigo, meu vizinho nem nada. Então já mandei seu ato, já está pronto, vai ser publicado amanhã. E sua posse vai ser amanhã, logo às 11 horas. Era uma quinta-feira, às 11 horas. E 2 horas da tarde, parece, eu tive que funcionar já no Tribunal Pleno.
porque não tinha procurador-geral, eu tive que e peguei uma ação difícil que foi com um advogado famoso no Rio Cabral, que defendeu a empresa de cimento no Rio de Janeiro, que estava brigando com o Estado, porque o negócio de concessões de impostos, e fiquei por aí. Quando apareceu essa oportunidade, eu falei, Cristiano, olha, você vai me desculpar, mas eu vou cair fora, você também vai cair fora daqui a pouco. Então, antes que a gente perca tudo, que eu tenha que pagar para vir trabalhar, que eles estão cortando pro tempo, uma porção de coisa que a gente tinha, nós não tínhamos direito à diária quando viajávamos. Qualquer fiscal de Estado, fazenda, fiscal escolar, qualquer funcionário do Estado ganhava diária. A gente não ganhava, tinha que pagar o hotel do bolso da gente e tudo. Então eu pensei, não, eu vou pedir, você me exonera aí. Acho que foi depois de mim, não sei, foi Maurício Oliveira. Olha, tinha uns probleminhas de juiz com promotor. Às vezes o juiz não se dava bem com o promotor, não sei os motivos, então fazia representação. Outras vezes o promotor fazia representação contra o juiz e mandava para cá. Como eu disse para vocês, o Ministério Público carecia de muita coisa. Nós não tínhamos um telefone no interior para falar para cá, se quisesse. Tinha que ir no telefone público, que isso aqui tinha, que as comarcas não tinha, a não ser Cachoeiro e Colatina. A gente tinha que ir, telefonar, ela telefonava para Cachoeiro ligava a Vitória, mandava esperar, tinha um mensageiro que ia, tá? E o juiz implicava com os promotores, não deixava o telefone, tinha uns que trancavam, tá vendo? Os promotores faziam pirraça com o juiz, recria qualquer coisa que o juiz fizesse, cochilasse, porque às vezes todo mundo cochila, ninguém vai ter obrigado a ter o código e as leis na cabeça, né? Às vezes a gente citava um artigo errado, trocado, e tinha essas bobagens, e às vezes decisões do Estado, decisões judiciais, o processo que a gente requeria junto, eles faziam o acordo sem chamar a gente. O ex-desembargador Sebastião Sobreira criou lá assistência aos menores, então dava emprego, arranjava emprego para eles sair da rua, arranjava para ser engraxate, um rapaz com asilo para ficar, e arranjava outras comarcas, arranjavam também, fiscalizavam a matrícula para criança, e falava, se empenhava com os colégios, acompanhava. Havia isso, mas a gente não tinha recurso, não. A gente não tinha verba para nada. Acho que bem uma Constituição foi o meu trabalho, o meu esforço, tá vendo? O que eu fiz, por exemplo, em Itapemirim, o índice de criança que não ia para o colégio era uma coisa horrível. Então eu falei com a diretora para chamar os pais para me estilar, fazer uma reunião. Então descobrimos que eles não iam para o colégio porque tinham que levar o café ou o almoço e depois o café, o lanche da tarde para os pais que estavam na lavoura. Então o motivo é esse, 99,99 era esse o motivo de todos. Então conversei com a diretora e fizemos 3 turnos para poder as crianças terem. E aumentou
a frequência dos meninos no colégio. E eu visitava trabalho de menores, fazia fiscalização, fazia o termo. Foi até gozado que você teve um secretário de educação, que eu fui no colégio, fiz a primeira vez que eu fiz o relatório para ele, ele chegou na mão, quando eu vim aqui, ele falou, você mandou isso para mim? O que eu vou fazer com isso? Eu falei, rapaz, nosso estatuto do Ministério Público tem um artigo lá que obriga a gente a fazer visita em todos os locais que tem crianças estudando, menores, trabalhando, fiscalizando essas coisas. De modo que eu fiquei, nunca ninguém mandou isso para nós. Eu falei, mas eu estou mandando. E organizamos o clube lá um clube social, lá organizando que estava parado. Eu dei estrutura ao clube, reformei cancha de basquete, aumentei a sala de dança, derrubei uma parede do curso lateral do salão, aumentei, fiz uma varanda enorme, botei as mesas, tirava o que eles botaram em volta no salão, né, e diminuí a área para dançar. Então, eu tirei e fiz uma varanda enorme, que botei todas as mesas na varanda, mandei fazer mesa, comprei cento e tantas cadeiras em Cachoeiro, mas como o pessoal lá está o negócio, e vai ao cinema, vai no teatro, e aí, todo mundo deu a cadeira de casa, né? Deu a cadeira de casa. Na volta, e na volta eles apoiaram do clube também e traziam para a casa deles. Então, sabe o que eu fiz? Chamei um fazendeiro lá, que era meu amigo, mandei ele fazer um ferro desse que marca boi, mandei gravar um número desse tamanho, assim mais ou menos, 10, e botei atrás de todo quanto era cadeira. 10 queria dizer que 10 Columbo é clube, que era o nome do clube. 10 Columbo é clube, então eu mandei botar 10. Aí já viu, né? Fuxico da vizinhança. Um dia lá na casa de fulano tem uma cadeira com esse número. Vai buscar lá, traz pra cá que é do clube. Bom, estou muito satisfeito de vocês terem lembrado da gente, né? Porque quando a gente passa aqui no Brasil, principalmente, passou dos 15 anos, se aposentou, está esquecido. Né? Mas cada vez que eu mantenho contato, tem essa oportunidade, eu fico satisfeito, parece que recebo nova força, tá vendo? Novo vigor, porque a Procuradoria, na época que eu comecei a carreira, que eu fiz toda, fui de procurador substituto a procurador-geral. E era um número de colegas era pequeno. Então, a gente tornava uma amizade, além de mais frequente, mais forte, porque diz que os momentos difíceis sempre fortalecem mais a camaradagem, essa coisa toda. Então, nós ficávamos muito unidos, muito querendo saber notícias de outros, não tinha a comunicação que tem hoje. Hoje está acontecendo um fato aqui, né? Antes de acontecer, a gente já está sabendo no interior. Né? E de modo que a gente levava a si mesmo, e isso fazia com que a gente criasse um amor muito grande que eu conservo até hoje. Mesmo porque eu tenho vários amigos que foram meus alunos e são promotores, desembargadores. Inclusive o procurador-geral foi meu aluno, por sinal um bom aluno, e filhos de colegas meus também, que foram como José Paulo Calmon Nogueira da Gama, né? Que eu conheci garoto, de modo que a gente conserva isso. Eu fico muito satisfeito. Vocês hoje estão me dando um dia grande, bom, está vendo que eu jamais esquecerei.